Boa tarde a todos. Uma satisfação poder rever alguns. Em outros momentos a gente já vem conversando e a gente desenvolveu um trabalho, né, de estruturação desse processo de desburocratização aqui na cidade de vocês. Isso já há alguns anos. A gente vem aí num processo de ajustes, num processo de melhoria, para que a gente tenha aí um ambiente mais favorável à formalização dos pequenos negócios ou das empresas aqui do município de vocês. Tá? São José do Norte esteve sempre dedicado a esse contexto de trabalho, a essa estruturação de sistema, de planilha, de ferramentas, para que a gente tivesse um processo um pouco mais ágil dentro dessa etapa tão, né, na visão de alguns, burocrática, né, e com uma demora expressiva em algumas situações. O processo que eu vou mostrar para vocês hoje, pessoal, é um processo que ele é voltado ao módulo de licenciamento. Então, vocês têm 4 etapas importantes aqui no município de vocês acontecendo, tá? A primeira delas é a gente ter o módulo de viabilidade. Então, lá quando vocês pedem, né, o zoneamento, a parte da localização, que vocês têm o retorno ali até 48 horas, essa etapa é uma etapa da viabilidade. É onde o município responde para você se aquele estabelecimento pode ou não funcionar naquele local. Depois vocês têm aqui, pessoal, o módulo de licenciamento, que é uma outra pasta, um outro local onde vocês vão tramitar os licenciamentos. Quando a gente fala em módulo de licenciamento, a gente está falando de um processo que a Junta disponibiliza para o município, para vocês, um balcão digital, onde vocês não vão mais ter o processo de reunir documentação individualizada para a Visa, documentação individualizada para o meio ambiente, reunir tudo isso e lançar no sistema, enfim. A gente vai interagir num formato diferente que eu vou mostrar para vocês na sequência. Além do módulo de licenciamento, que é a segunda situação focando a desburocratização, a gente tem uma terceira, que é o que a secretária colocou, que é o módulo, o Tudo Faço Empresa. O Tudo Faço Empresa, a gente vai ter o Silvio conversando um pouquinho com a gente, tá? O Silvio é coordenador lá da Junta Comercial, dentro desse processo da Rede Simples, e ele vai falar um pouquinho dessa agilidade, né, para abrir as empresas aqui no município, que também vai ser implementado daqui uns dias. E aí um quarto momento importante é a Lei da Liberdade Econômica. Vocês têm aí 817, em torno desse número de CNPJs, quinais, desculpa, e uma formalização através do CNPJ, pode estar recebendo o benefício da lei, que é justamente poder iniciar essas atividades sem nenhuma demanda ou nenhum ato da prefeitura, tá? Não quer dizer que depois ele não vai sofrer a visita lá do meio ambiente ou a visita da vigilância sanitária para verificar como que ele vem trabalhando. Mas é uma possibilidade, sim, que o município está realizando de fazer com que as empresas ou o empreendedor que querem iniciar suas atividades na cidade possam iniciar de uma forma mais simplificada, tá? Módulo de licenciamento, tá, pessoal? Essa aqui é a visão que vocês vão ter do sistema. Todos vocês acessam o site da Junta, né? E vocês têm lá onde gera capa, DBE, onde formalizam as empresas, e ali vocês têm um campo, né, onde vocês têm os demais serviços. Depois eu vou acessar junto com vocês, para que vocês percebam que o passo a passo que eu vou fazer é o que vocês já conhecem, tá? Mas quero só relembrar dessa aba para vocês, tá? Dos serviços da Rede Simples. Aqui você tem a etapa da viabilidade, consulta do DBE, o integrador, o registro digital, retirar documentos, e aqui a inscrição tributária e licenciamentos. Por que nós estamos fazendo essa reunião com vocês, contadores, para reforçar a utilização desse módulo aqui? Porque, pessoal, quando vocês estão tramitando para uma viabilidade, a interface da prefeitura ela é uma interface direta com vocês, contadores. Quando vocês mudam da viabilidade para o módulo de licenciamento, essa interface é direta com o empresário. Então, o administrador ou o sócio administrador, o dono e seu sócio da empresa, que vão receber as informações com relação à questão de licenciamento. Percebem, então, a importância que tem esse momento? Porque muitas vezes os contadores conduzem, e aí não sei se aqui é dessa forma, mas os contadores em várias cidades que a gente visita, que a gente implementa esse módulo de licenciamento, o licenciamento sanitário ele é feito pelos contadores, os contadores que conduzem esse processo. E quando é um licenciamento ambiental, muitas vezes o empresário contrata uma empresa de consultoria, né, com RT, com engenheiro, com responsável técnico, e ele então tramita o licenciamento. Então são situações que surgem. E a junta comercial, então, depois que formaliza a empresa, cria a interface com o empresário.
E aí o empreendedor tem que registrar, né, fazer um cadastro do representante da empresa, para que aí sim vocês comecem a receber as informações. O que acontece, pessoal? Muitas vezes a gente tem um sistema e as nossas informações elas ficam ali no status, né? Depois eu vou mostrar para vocês, mas tem um status ali em cada KNAI, em cada empresa, e esse status aparece ali pendente de declaração. O que é isso? Nem o empresário acessou, e o contador, quando foi acessar para visualizar, ele consegue visualizar, mas ele não consegue interagir. Então ele não vai conseguir adicionar nada. Vocês, contadores, não conseguem adicionar nenhum documento, vocês não conseguem interagir com a prefeitura. Vocês somente visualizam o processo. Eu, que não sou contador, se eu quiser acessar o site da junta, vir aqui em inscrições tributárias de licenciamentos e acessar qualquer CNPJ, eu consigo, mas eu só visualizo. Eu não consigo fazer nenhuma interface com ninguém com relação a isso. Então é um momento importante que vocês têm que lembrar de se colocar como representante. E aí tem um PowerPoint, um PPT, que a gente ensina vocês como faz, e aí isso fica disponível para a Solange, fica disponível para a secretária, que ela vai começar a encaminhar isso para vocês, porque senão vocês não conseguem tramitar nada. E para que não fique nenhum processo no vácuo, que a gente chama, ou no limbo, aí, no ambiente que ninguém vá dar andamento, porque muitas vezes, pessoal, o empreendedor, ele não se atenta que ele tem que olhar o seu e-mail. Muitas vezes o empreendedor, vocês nem têm o hábito de abrir o e-mail. E quem acessa esse e-mail são vocês. Então percebam, né, a junta está lá mandando informações sobre ou a própria prefeitura, mandando informações sobre o licenciamento, só que como o empreendedor não acessa o e-mail dele, fica parado o processo. Entenderam? Então que vocês têm um momento muito importante aqui, que é justamente se cadastrarem como representantes da empresa, tá? Parte daí o processo como um todo. Aqui, pessoal, os dados que vocês vão enxergar do licenciamento, então a visualização do todo. Aqui, ó, a gente tem a etapa de viabilidade, tá com um cheque de ok. Aqui nós temos a parte da formalização, a parte da junta comercial também com um cheque ok, que se formalizou a empresa. E aqui nós temos a etapa de licenciamento. Aqui está bem clarinho, mas aqui está 85,71% do processo dele, desde a viabilidade até a formalização e o licenciamento, basicamente concluído. Falta ali cerca de 15% para ele finalizar todo o processo dele, enquanto o licenciamento da empresa, formalização, enfim, tudo que ele precisa, tá? Então, é um status que a junta já na primeira página apresenta para vocês entenderem em que momento aquela empresa se encontra. Aqui, pessoal, bem abaixo dessa tela aqui, um quadrante aqui embaixo, vocês vão ter esses dois retângulos aqui, tá? A opção iniciar licenciamento e a opção cadastrar representante, tá, pessoal? Então, antes de vocês iniciarem o licenciamento, vocês vêm aqui e fazem o cadastro do representante. Então, caso seja necessário visualizar ou incluir novos representantes para administrar o licenciamento, clique no botão cadastro representantes. Então, vocês vão clicar aqui e vão colocar tanto a parte do escritório de vocês, como representante, é bem simples, pessoal, e-mail, telefone, enfim, o cadastro de vocês, e aquela empresa que for conduzir o licenciamento ambiental, que é uma terceira pessoa, digamos assim, uma terceira pessoa jurídica, aí vocês também podem cadastrar, quantos vocês quiserem. Aqui no meu escritório tem 2 pessoas que trabalham nesse licenciamento, então nós precisamos ter mais de 2 ou 3 pessoas. Ok, é só vocês fazerem o cadastro de uma por vez que tu consegue ter os representantes ali disponíveis. E aí, a partir desse momento que eles estão cadastrados, vocês começam a receber as informações da prefeitura. Então, a importância que se tem disso, né? A partir do momento que vocês se cadastraram, as informações começam a cair para vocês, e aí são as exigências que a prefeitura vai estar fazendo, tanto da parte ambiental, tributária ou sanitária, tudo vai cair diretamente para vocês, tá? Aqui, pessoal, a gente tem as perguntas. Quando vocês clicam em iniciar licenciamento, aí sim começa o processo de vocês. E aí a gente tem as perguntas. O que são as perguntas? Para construir essa parte, a gente criamos 2 tabelas com o município. Uma tabela da vigilância sanitária e uma tabela do meio ambiente. Essas tabelas trazem perguntas para algumas situações. Por exemplo, pega um KNAI lá com tipo de arroz. A gente precisa, o meio ambiente, para definir o grau de risco e definir que licenciamento aquele cultivo de arroz vai ter, ele precisa então fazer algumas perguntas. E é nessa parte aqui do iniciando o licenciamento
que ele responde as perguntas. Ele ou vocês, se vocês forem os representantes, tá? E aí vocês vão dar as respostas aqui, sim e não, para aquelas atividades. Então, pode ser que pergunte lá no cultivo de arroz se ele vai ter aspersão, irrigação com água de lagoa, como é que é essa irrigação que ele vai estar trabalhando lá no cultivo de arroz, enfim. Então, são questões importantes para as secretarias entenderem como que vão tramitar esse licenciamento, tá? Aqui, para vocês terem ideia, tem as perguntas do Corpo de Bombeiros. E o Corpo de Bombeiros é interessante porque ele aparece aqui para vocês também, vai aparecer lá para a prefeitura, no módulo deles, porque antes, até dia 1º agora, pessoal, os bombeiros, a gente tinha algumas regiões que os bombeiros alimentavam, né, o status no sistema. Então a gente tinha lá alguns bombeiros que eram bem efetivos nisso, e aí tu visualizava ali, já via que estava concluído, tu só pedia para o empreendedor, então, o licenciamento dos bombeiros. Tinha municípios que chegavam e ainda estava lá pendente de declaração ou faltando alguma exigência, no caso, os bombeiros aguardando que a gente tivesse, então, a informação ou uma interação do usuário. Hoje a gente já tem esse sistema funcionando de forma plena, tá? No estado todo, então ele está rodando bem direitinho agora e vocês podem confiar naquela informação que vem no status para vocês. E aqui estão as perguntas. Vocês, como contadores, conhecem aquelas perguntas do CLCB, né? Aquela do 26 kg de gás, até 2 botijões, né? Não ter o subsolo, enfim. Tem aquelas perguntinhas do antigo CLCB, que agora é automático. Essas perguntas estão aqui. Ele vai responder essas perguntas e ele já vai informar lá para os bombeiros que ele é um baixo risco ou um licenciamento automático agora. E aí a gente tem o processo funcionando de forma mais clara e transparente. Então, essas perguntas aqui podem ter tanto as do bombeiro, né, do Corpo de Bombeiros, quanto as do meio ambiente, quanto as da vigilância. Ah, Guto, mas eu recebi uma aqui agora que não tem pergunta do meio ambiente. Ok, o meio ambiente já classificou como baixo risco aquela atividade de forma automática. E aí vocês começam a enxergar isso dentro do sistema também. Tá? Aqui, pessoal, só para reforçar o cadastro do representante, então é o nome, e-mail, CPF, telefone e número do registro, e dá um salvar. É muito simples cadastrar o representante. Então, o representante possuirá permissões de sócio ou sócio administrador para gerenciar o licenciamento, podendo ser o contador. Então, quem vocês acharem, ou quem que o empreendedor achar conveniente de cadastrar, é bem tranquilo fazer esse cadastro. Como que vocês enxergam, então, os status do grau de risco 1, grau de risco 3, necessidade de licenciamento, enfim, ele aparece aqui, ó, pessoal, para vocês, tá? Então, vocês têm aqui, ó, inscrições tributárias de licenciamento. Essa parte aqui são os órgãos estaduais que vão estar sendo apresentados para vocês. Não sei se algum de vocês já usa em algum outro município essa questão aqui do módulo de licenciamento. Vocês já enxergaram em algum outro município, lá em Rio Grande, por exemplo? Em algum outro município? Não, mas no caso não era licenciado pela gente, né? Não era por vocês, já era aparecia o status. O status Tá. aparece e a gente confere todos os Isso, status. exatamente. Então aqui, pessoal, vocês vão enxergar Corpo de Bombeiros, é a primeira linha, depois Meio Ambiente Estadual, depois Vigilância Sanitária do Estado, depois até a Secretaria da Fazenda Estadual aparece aqui também. Então ele traz as informações de qual o status que se encontra essa empresa no âmbito estadual. Então ela apresenta isso para nós. Tem empresas que não têm nenhum tipo de interface com o Estado, tem interface só com o município. Outras que têm uma parte com o município e outras uma parte com o Estado, inclusive. Então são situações que dependem muitas vezes da questão do meio ambiente, ele depende do porte da empresa, do tamanho, né? o grau poluidor e outras coisas mais que interferem nesse processo aqui, tá? De classificação de risco. E aqui embaixo, pessoal, vocês têm a parte do município de São José do Norte. Então aqui vocês têm lá a Secretaria da Fazenda Tributária, Meio Ambiente e a parte da Vigilância Sanitária. Então aqui, ó, estão as informações, ou vocês podem visualizar após a emissão, por exemplo, do licenciamento, de um alvará sanitário, e já está concluído, vocês podem enxergar ele aqui, clicando no botão visualizar, vocês já enxergam de cara ali esse alvará sanitário. Da mesma forma, o meio ambiente com licenciamento ambiental, tá? Por que a gente trouxe essa parte aqui do status para que vocês visualizem? Porque aqui, ó, pessoal, a gente tem a situação e aqui é o status que ela vai aparecer. Quais são as possibilidades que nós temos? Primeira, em estudo. Então, a prefeitura, o órgão, recebeu as informações sobre o empreendimento. Um detalhe que muda aqui, né, pessoal, também no processo. Quando a gente fala em estudo, a gente está com o processo na mão da prefeitura. A prefeitura, antes, ela não sabia que a empresa tinha se formalizado no município.
E hoje a prefeitura tem essa informação antes de vocês, inclusive. Ou ao mesmo tempo que vocês, contadores. Então, formalizou a empresa na junta comercial, a prefeitura já está sabendo. E aí a gente vai ter 100% de efetividade no município de São José do Norte com o módulo de licenciamento. Ninguém mais vai ficar sem ser licenciado. Por quê? Porque tanto o pessoal da Visa quanto o pessoal do meio ambiente, assim que foi formalizada a empresa, já vão acionar de ofício o licenciamento. Então, digamos que o Joãozinho se formalizou aqui em São José do Norte, o que vai acontecer lá com a equipe do meio ambiente? Eles vão dizer, ó, Joãozinho, boa tarde. Que bom que tu abriu uma empresa no município de São José do Norte, então nós temos que fazer o licenciamento aqui, porque tem que na X, Y, Z, e nós temos que licenciar essas atividades. Então, nós queremos que tu nos encaminhe a documentação X. Por que a documentação X? Porque a gente não vai ter duplicidade de documentos, ou exigência de documentos com duplicidade. Todas as informações que hoje vocês pegam lá, no cartão do CNPJ, CPF, RG, carteira de identidade, contrato de locação, né, o contrato, o espelho PTU, essas informações que vocês já usaram para formalizar a empresa, elas de forma automática já caem para a prefeitura. Então, o nome do sócio, essas coisas, não precisa mais, né, o contrato social. A própria junta comercial já disponibiliza essas informações para a prefeitura. Então, o que a prefeitura vai exigir de vocês? Aquilo que for complementar. Aquilo que, porventura, vocês precisem, né? Olha, eu preciso aqui do contrato de locação, porque ali é uma sala, um endereço X, que a prefeitura precisa tirar uma dúvida. Então, ela vai ter essa possibilidade de fazer essa exigência para vocês. Mas só de documentos e aquelas informações que não estiverem já sido disponibilizadas pela junta comercial. Então, esse é um baita ganho, tá, pessoal? Hoje, a prefeitura que está no processo e não fica esperando que vocês venham com a documentação ou o empreendedor venha até a prefeitura, tá? Eles vão ter 100% de efetividade com o módulo de licenciamento. Então, em estudo, a prefeitura recebeu a informação de que tem uma empresa nova na cidade. E ela vai fazer uma análise para ver se precisa licenciar ou não precisa. Aquela secretaria que vê que tem que ter o licenciamento, vai iniciar seu licenciamento, tá? Em estudo, com retorno de exigência. Aqui é um detalhe legal, pessoal. Em exigência encaminhada para análise da prefeitura novamente. O que acontece? Foi enviado isso para o usuário, e aí vocês acessaram lá o sistema, ou o empreendedor acessou o sistema, ele vai visualizar isso e vai dar um aceite nessa exigência. O que é bacana? Quando vocês usam o módulo de licenciamento, vocês têm uma efetividade na conversa que vocês vão ter com a prefeitura. O que é isso? Se cria um histórico de informações. Então, quando a prefeitura faz um estudo com retorno de exigência, quer dizer que ela fez uma exigência de uma documentação, de alguma informação, e vocês lá do outro lado deram um ok e aceitaram essa exigência. Tá? E isso vai se criando ali uma linha do tempo com as informações de vocês. Tá? Então, a gente não tem mais aquela história da prefeitura sentou lá em cima do meu processo, não me retorna mais, não me deu informação, está lá 4, 5 meses. Não, peraí, vamos ver o que aconteceu para que a gente tenha, né, esse processo andando. Então, a gente consegue identificar quem que respondeu por último, quem que não respondeu, qual foi o dia, qual foi a hora que foi respondida essa informação. Então, a gente tem ali um controle, né, uma linha de tempo bem exata de toda a negociação que foi feita dentro do processo, tá? Exigência pendente com o solicitante. Então, o órgão colocou em exigência necessária uma ação do usuário. Então, aqui, quando mandou para o empreendedor não fez nada. Não deu nem ok na minha exigência. Então, eu já sei que ele não visualizou aquilo. Então, eu tenho que aguardar que ele faça, que ele tenha uma ação, ou, né, se passou ali 4, 5 dias, ligar para ele, ou o empreendedor, ou o contador, que é o representante. O que aconteceu no processo do Joãozinho lá, que eu não tive retorno ainda? Eu mandei uma exigência, mas está pendente com ele, eu não recebi retorno, né, para a gente poder dar andamento no processo. Pendente de declaração, então, quando aparece o pendente de declaração, pessoal, é exatamente quando ele não responde aquele primeiro questionário lá que eu mostrei para vocês, lembra do Corpo de Bombeiros? Quando ele não responde aquele questionário 100%, fica aparecendo ali na situação pendente de declaração. Então, todas as atividades que tiverem como pendente de declaração, falta responder aquelas perguntas essenciais, e aquelas perguntas essenciais, elas servem justamente para definir qual é o grau de risco para aquela atividade que ele está buscando licenciamento. Então, o processo fica travado também. Aqui é dispensado, então, todas as atividades que já forem compreendidas dentro da Lei da Liberdade Econômica, né, aqueles finais, eles já aparecem diretamente como dispensado.
tá? Então vai aparecer um dispensado porque ele é um baixo risco, não precisa de licenciamento. E aí nós temos o concluído, que é a etapa onde vocês podem visualizar, né, o que foi feito para aquela empresa, que tipo de alvará sanitário ela recebeu, licenciamento ambiental da mesma forma. E também aqui, quando tem o concluído, provavelmente é a etapa onde ele já vai ter o alvará dele, né? Ele já vai ter feito os licenciamentos e vai receber o seu alvará depois, final. O alvará, pessoal, vocês também vão... Eu não sei se é secretário que vai passar por aqui o alvará, né? Uhum. Vai, né? A prefeitura vai gerar o alvará e vai entregar pelo sistema para vocês também, tá? Então, as licenças vocês vão receber pelo sistema e o alvará também, final, pelo sistema. Então, é bem tranquilo e é, de fato, um balcão digital que foi criado aqui. Exigência pendente com o solicitante. Então, o usuário visualiza a exigência, responde, podendo anexar documentos e mensagens de acordo com a solicitação do órgão. Toda a interface, pessoal, que a prefeitura fizer de exigência com vocês, a prefeitura poderá anexar um arquivo PDF, poderá anexar um documento em Word, um requerimento para ser preenchido, enfim, qualquer documento que vocês, que a prefeitura acha interessante ter. E da mesma forma, pessoal, vocês podem estar anexando os documentos aqui também. Então, eu vou responder para a prefeitura, eu vou anexar lá um laudo, vou anexar algum documento que me foi solicitado. Eu posso tanto escrever uma parte de texto aqui, quanto anexar o documento, tá? Pego um arquivo PDF, anexo ali, faço o upload do arquivo e envio, tá? Então, essa interface de comunicação que o sistema permite com vocês, tá? Aqui o questionário de declarações, aquele questionário que eu apresentei para vocês no início, tá? Irá mostrar as respostas do questionário respondidas e após clicar em iniciar licenciamento. Pessoal, um detalhe importante aqui quando a gente fala do questionário das declarações é o seguinte, ó. Já aconteceu do empreendedor responder e aí ele se perdeu um pouquinho nas respostas, porque ele muitas vezes não tem expertise para tramitar o licenciamento, voltou no contador, o contador diz, não, me coloca como representante que eu vou fazer o teu licenciamento. E aí o contador olha e diz, mas tu respondeu errado em algumas perguntas. Aí tu tem a opção de voltar, tá? Zerar esse questionário e iniciar um processo de licenciamento novo, tá? Então isso aqui é um detalhe importante. Só que quando tu zera essa etapa aqui, clica no botão reiniciar licenciamento, o que vai acontecer? Vai zerar tudo para todo mundo. Vai ser como a prefeitura vai receber aquela informação de uma empresa nova, entende? Que está iniciando o processo. Então, isso é um detalhe importante para vocês também se atentarem. Olha, respondemos 2 perguntas erradas, mudou ali a forma de licenciar dele e a gente vai ter que reiniciar o licenciamento. Clica aqui e ele zera tudo para todo mundo, tá, pessoal? Essa aqui é a parte das abas que vocês vão enxergar dentro do sistema. É muito simples. Se vocês abrirem o sistema, vocês vão ver que é uma página só, tudo isso que eu mostrei para vocês, praticamente, tá? Eu vou sentar no meu computador e vou fazer o acesso passo a passo para vocês verem como é do site da junta, tá? Para vocês entenderem como fica. Deixa eu sentar aqui do ladinho. Talvez o Silvio já esteja Já tá? acesso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Consegue pedir 10 minutinhos para ele? Que daí dá tempo de eu mostrar o módulo da parte da prefeitura também. Deixa eu só fechar aqui. Ó, deixa ele acessar aqui. Vamos lá. Não, tá aqui, eu acho que tá tranquilo. Vamos ver, secretário, se vai... Aqui vocês vão entrar em portal de serviços, que é o acesso com o Gov, né? Vocês já... Vou botar meu CPF aqui. Então tá, pessoal, aqui é aquela aba que eu mostrei para vocês, tá? Vou entrar aqui, ó, em licenciamento. Primeira coisa que ele vai me perguntar é o CNPJ. Eu vou pegar um CNPJ aqui aleatório, tá? Só para a gente poder fazer o exercício aqui de acesso. E vou dar um pesquisar. Se eu não sou o contador ou o administrador ou sócio administrador da empresa, eu só visualizo. Então, o que eu vou fazer aqui é só visualizar, tá? Então, aqui tu tens a etapa já com 42% de evolução, viabilidade ok, registro ok e a etapa de licenciamento. O que é importante eu vir olhar? Questionário
Então eu posso visualizar o que foi respondido aqui pelo empreendedor, ó. E aqui eu tenho o questionário dos bombeiros, o questionário da vigilância sanitária. Não tem o meio ambiente porque provavelmente esses KNAIs dele não incidiu em ter um licenciamento ambiental, tá? Fecho aqui. E aqui embaixo eu tenho, então, as inscrições ou a avaliação, né, da situação e do grau de risco perante ao Estado. Então, essa empresa aqui, que eu não vi o que é, vamos ver se eu consigo identificar. Artigos de festas, né, uma empresa, comércio, Então, tá aqui, ó, grau de risco 3 para os bombeiros. Aí tem aqui para a Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, Cefaz, grau de risco 3. Só que a Cefaz, pessoal, ela não licencia nada, né? É a inscrição que tu vai fazer. Então, o que acontece? Grau de risco 1, por exemplo, no Cefaz, quer dizer que o sistema deles, para esse registro dessa empresa, é feito de forma automática. E quando é 3, vai algum analista da Secretaria da Fazenda do Estado preencher esse licenciamento. Então, para vocês, não interfere se for grau de risco 1 ou 3, porque é a Secretaria da Fazenda do Estado, tá? Aqui na ambiental, sim, aqui você tem que se atentar, e aqui está como concluído, e vigilância sanitária classificou como grau de risco 1 também concluído, então finalizado. Agora aqui nós temos as etapas que ele traz um grau de risco 2 aqui, e traz um grau de risco 2 aqui, ó. Aqui a gente tem a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Porto Alegre, como se fosse a Secretaria da Fazenda aqui no município de vocês. Lá, por opção deles, eles colocaram grau de risco 2, então vai ter uma ação da Secretaria de Desenvolvimento em cima dessa atividade. E aqui vocês têm, para a questão ambiental, vocês têm o dispensado, grau de risco 1, então não tem que fazer nenhum tipo de iniciativa, e aqui vocês têm o grau de risco 2, uma iniciativa. Então aqui provavelmente vocês vão ter o licenciamento sendo startado pela vigilância sanitária perante aquela empresa que vocês, então, formalizaram anteriormente. Tá? Então, é assim que vai funcionar o processo. Vão visualizar aqui o que tiver de demanda, né, de cada setor. Ó, grau de risco 2, ó, sua inscrição e licenciamento, parte do órgão da Secretaria da Saúde. Aqui eu estou mostrando de Porto Alegre, tá? Não estou com de São José do Norte. Mas você consegue visualizar o que cada grau de risco foi classificado. Então, por causa desse KNAI aqui, ó, ele ficou baseado como grau de risco 2. Então, esse aqui foi o que elevou o grau de risco dessa empresa. Então, por isso que, lembra daquele detalhe, né, que a gente sempre escutou aí, que os contadores sempre botavam lá 10, 15 atividades, que pode ser que ele vá formalizar um dia e tal. Não, isso, só as necessárias, né, vamos tentar trabalhar, até porque evoluiu muito esse processo, né, uma vez... Essa questão do genérico também, a discussão no ali, que eles dão bastante problema, porque é genérico, então o grau de risco deles é mais elevado. Só, isso, eleva para tu não sabe o que vai acontecer, né? Tem que ver o que a empresa vai fazer de fato para tu poder dar andamento. Agora o detalhe todo, pessoal, que o processo, tanto com a junta comercial, ele evoluiu muito, né? Vocês que estão aí no dia a dia, sabem que o processo digital agora, assinatura eletrônica, não se leva mais os 6 meses que a gente tinha lá para tu dar uma baixa, para tu fazer abertura e tal. Hoje em dia é mais rápido o processo. Então, não precisa lançar 15, 20 KNAIs lá, né? Vamos tentar focar naquilo que de fato ele vai fazer, porque senão ele pode cair aqui para um alto risco ou médio risco, e muitas vezes ele nem vai desenvolver aquela atividade no momento. Então isso pode trancar o processo de vocês ou dificultar, né? Sendo que vocês vão ter que tramitar um licenciamento, tá? Então o sistema ele fica apresentado desta forma para nós que estamos olhando de fora, tá? O processo. Então não tem muita... Viram que eu falei para vocês que é só uma aba mesmo, não tem dificuldade, e a prefeitura vai começar a interagir. Quando eu sou o administrador, abrem os campos aqui de iniciar o licenciamento, aquelas 2 barrinhas que eu mostrei para vocês. O de iniciar licenciamento e do cadastrar representante. Quando eu clico em iniciar licenciamento, aí eu abri o canal de comunicação com a prefeitura. Vocês podem fazer qualquer questionamento que vocês tiverem com relação a qualquer exigência que for feita. É um bate-papo online que a junta comercial e a prefeitura disponibilizam para vocês. Tá? Então, essa etapa é a etapa que trabalha o licenciamento, na visão de vocês. Querem olhar a visão do usuário, então, a visão do analista, desculpa, lá da prefeitura? A gente mostra para vocês. O Silvio está aí já? Tá, cortando. Tá aí? Tá. Vamos abrir rapidinho aqui, só para vocês verem essa parte, que ela é bem rápida também. Deixa eu ver se eu consigo atalhar aqui já.
Um outro acesso que a gente faz, a gente vai acessar aqui, ó. Restrito a órgãos públicos. Ó, quando a prefeitura acessa, pessoal, tanto o analista da viabilidade quanto o analista das secretarias, ele tem essa visão, tá? Quem responde viabilidade, que é a colega, cadê a colega que responde viabilidade? Tá ali, ó, a Adriana. A Adriana acessa essa parte. E quem trabalha com os licenciamentos acessa outra pasta. A secretária, eu acho que a Solange tem acesso a tudo, aí elas visualizam e coordenam o processo como um todo, mas via de regra, cada um, né, com a sua pasta, com o seu acesso, e aí a gente começa a tramitar o licenciamento dessa forma. Todo dia de manhã cedo, o pessoal das secretarias vai acessar a sua pasta. Eu não tenho aqui acesso às pastas separadas, eu tenho acesso à pasta de Porto Alegre para poder mostrar para vocês, mas digamos que eu estou acessando essa pastinha, está escrito lá meio ambiente, eu sou analista do meio ambiente, tá? Eu tenho a opção de acessar a exportação de empresas, então se eu quero no município saber quais as empresas foram formalizadas no mês de maio, eu coloco aqui em exportação de empresas, digito ali quais a data inicial do mês e a data final que eu quero saber quais são as empresas que se formalizaram. Por isso que eu digo que a prefeitura tem uma eficiência de 100%. Ela fica sabendo, inclusive, quem é MEI que se formalizou na cidade de vocês, tá? Então, varre todo mundo, tá? Então, essa é uma opção. Aqui, deixa eu voltar aqui no licenciamento. Vou iniciar uma análise, tá, pessoal, para saber qual a empresa que eu tenho para licenciar. Eu vou vir aqui na situação, isso aqui tudo é filtro, tá? Quero filtrar quem é MEI, ó, quero só os MEIs, sim ou não? Não quero MEI. Ah, eu quero selecionar aqui o órgão de registro, né? Então, junta comercial é o que ele sempre vai puxar. Eu quero buscar por um analista na prefeitura, tipo eu, Guto, estou procurando os meus que eu já iniciei o processo. Eu acesso ali, quero buscar pelas atividades econômicas, então tem a opção de escolher. E eu vou aqui em estudo, né? Eu tenho aqui ó, os baixados, concluídos, dispensados, exigência, o que foi indeferido, o que foi licença cassada, enfim. E eu vou entrar no em estudo, tá? Em estudo é tudo aquilo que eu preciso estudar para licenciar, tá? Entro nessa aba aqui, onde vai aparecer uma lista de empresas que eu tenho para licenciar. Isso vocês do meio ambiente já estão dominando, né, pessoal? Então, tá bom, olha só. Isso aqui são empresas ó, no município de Porto Alegre, todas elas com dia 5/6, tá? Como Porto Alegre tem uma demanda gigante, ó, tem aqui empresa dia 2, dia 5, só essas aqui. Não são muitas. Vamos entrar aqui numa, vamos pegar essa aqui, ó. Cura e Serviços Médicos, não, Natura Comercial. Vamos ver essa aqui, Natura Comercial. O município acessou, o município tem a opção de olhar, e aqui, pessoal, essas informações que aparecem aqui, ó, são todas informações fidedignas da empresa, tá? Então, metragem quadrada, o nome, CNPJ, aqui está o CNPJ dela, CNPJ. Todas essas informações são informações fidedignas que a junta já tramitou, a empresa já está constituída, tá? Objeto social, dados do licenciamento. Tu tem aqui os dados do endereço, todas as informações, qual é a área utilizada, o número do prédio lá da sala, enfim. Os sócios, quem são os sócios? Essa aqui ó, tem 4 sócios. Ah, quero mais informação desse sócio aqui. Clica aqui no visualizar, vai aparecer uma informação complementar do sócio. Quem é o contador que está tocando esse processo? Então a prefeitura já fica sabendo dessas informações. Questionário da viabilidade. Então, qual foi as últimas respostas que ele fez? Quais são os dias e horários de funcionamento dessa empresa? Tá tudo ali, então, das 10 às 22. E essa aqui trabalha de segunda a domingo. Shopping. Muito bem, dentro do shopping. E aqui está o grau de risco 2, ó, pessoal. Tá? Onde classifica essa atividade como uma atividade passiva de licenciamento. Quando diz que esse grau de risco é para o estado e para o município. Vamos lá. Aqui, ó, pessoal. Abre essa parte aqui, ó, dos licenciamentos, e aqui está o que diz para o estado e o que diz para o município. Tá? Esse primeiro quadrante aqui, ó, licenciamento, ó, os órgãos estaduais,
E aqui, essa empresa é uma empresa nova, tá? Não sei se o cara já respondeu as perguntas ou não. Uma empresa do dia 5, de hoje ainda. Então, eu não sei se ele já respondeu todas para estar pronto aqui. Mas para o município, como é automático, ele busca da tabela, já está ali as respostas, ó. Sim, não diz o KINAI. Código risco 2. O KINAI está aqui em cima, ó. Aqui, ó. Código principal e o KINAI. Sim, por exemplo, tem dois com risco 1. Lá embaixo não vai dizer qual é o do município, qual é o do estado. Como assim, o que é do município? Agora vai ali no órgão licenciador. O que vai ser licenciado por um ou por outro? Ó, aí tá lá, Secretaria da Fazenda, risco 1. Não, é que assim, ó, o KINAI é difícil nós dizer o que vai ser do estado e o que vai ser do município, depende da forma que ele for desenvolver a atividade. Porque ambiental, por exemplo, tu vai ter o grau poluidor, né? Então vai ter que identificar qual é o porte dessa empresa, né? Que tipo é a empresa. Então, Por tem que ser exemplo, a saúde tem, o estado ele está classificando como vigilância sanitária e o município ele coloca Secretaria da Saúde. Aí aparece lá nos KINAIs, tem 2 KINAIs com risco médio. Cai um para cada município e um para o estado, mas eu vou ter que identificar qual é o município. Não, assim, ó, o estado criou tabelas para ele ter essa parametrização e o município cria suas tabelas. Quando a gente tem a tabela do município criada, todas as atividades que for de licenciamento do estado, a gente coloca como CE, competência do estado. E quando a gente não bota o CE, essa é uma competência do município. Então, tu vai licenciar pelo município. O município vai te pedir, Joãozinho, vamos iniciar um licenciamento que tu precisa licenciar. Então, isso parte do município agora, essa cobrança. Porque ele vai olhar essa tela aqui e vai começar a pedir isso para vocês. Tu é contador ou é a prefeitura? Da saúde. Ah, tu é da prefeitura? É. Então, tu que vai acessar isso aqui e vai pedir para o empreendedor. É isso que tu vai fazer. Se a tua tabela não está com C ainda, daí tem que fazer uma atualização, secretário. Que não é difícil, é só tu pegar aquilo que é de A gente licenciamento. fez a classificação C. Isso. Só que eu estou notando que aparece ali, cai lá estado e município, que essa jogada aí, às vezes o pessoal bota muito KINAI. Se cair para o estado, se aparecer para o estado também, com certeza o estado vai olhar aquele empreendimento. E se houver necessidade do estado licenciar, o estado vai cobrar ele. E a sistemática é essa. Da mesma forma, o ambiental. Está com 2 licenças. Se ele precisar de 2, sim. Estado e município. Mas eu acho que vocês, vigilância, ou é o estado ou é o município, né? Pois é, mas aí está com eu vi já lá, no caso, caiu para o estado e caiu para o município. Não, se não for licenciamento teu, tu pode finalizar informando o empreendedor de que ele é passível do licenciamento do estado e não do teu. Tá resolvida a situação. Meio ambiente faz isso. Quando tu tem licenciamento ambiental, o meio ambiente não tem CE competência do estado. Classificou não pela competência, sim pela necessidade de licenciar. Então, o meio ambiente, se é grau de risco 3, alto risco, é alto risco para o estado e para o município. O que vai diferenciar? Cada um vai dizer se aquele licenciamento é seu, após a análise, ou é dele, né? Se tu é no meio ambiente, vai olhar, bom, eu tenho que licenciar isso aqui, é competência minha? É minha, então eu vou dar início no processo. Se não é competência tua, finaliza ali, informa o empreendedor, ele vai ter que procurar o site da vigilância estadual, sei lá, alguma coisa assim. Que não pode deixar o empreendedor sem resposta, né? É, tem mais de um KINAI. Tem que finalizar. E tem um KINAI que é do município e tem um que é do estado. Se tem um KINAI que é tu que licencia, tu vai licenciar aquela parte. Vai liberar uma licença para ele. O estado vai liberar dele, exatamente. Não é o caso hoje? Como é que é hoje? Antes, sem ter o módulo. Ele não tinha 2 licenças também? Ele não tinha como é que era feito? O estado, né? O grau de risco alto é do estado. Ah, então tu vai ter só do estado. Continua a mesma coisa, pessoal. Só que é um balcão digital de interface com o usuário. Vocês vão só dar a informação e dar o caminho para onde eles têm que percorrer. Se for o licenciamento de vocês licenciam. Se é do estado, informa ali os contadores ou o empresário que o licenciamento dele é do estado. Ponto. É que vocês no meio ambiente vão ter a situação igual do estado quando vem as respostas, né? A gente começa a entender que seria o comércio, o posto de combustível. O posto de combustível é licenciamento estadual. Só que como ali na parte da SEMA em si, que estava pendente, né? A gente não aprovou, a gente colocou como exigência encaminhar a licença ambiental da CEPAM. Isso aí. Aí tu pode ser bem legal com ele e responder, olha, o seu licenciamento é nível de estado, procure o site X ou o telefone do técnico Y lá, que já tem, enfim, e passa essa informação para ele. Que não é de competência de vocês. Então tu está finalizando uma etapa do processo, mas tu está dando informação de uma continuidade que ele vai ter que ter lá.
E é isso aí. Coloca a exigência e manda informação. Contadores, perguntas? O que vocês têm de pergunta aí para nós já passar por tudo Faço Empresa aqui? O que vocês acharam da proposta? Melhor? Isso vai dar uma efetividade para o município, tá, pessoal? Então, assim, vocês não vão ter mais aquele empreendedor com alvará sanitário, ele não buscou ambiental, ou às vezes com ambiental e não buscou sanitário, ele achando lá que está com tudo pronto e não tramitou nada aí do licenciamento. Então, agora... Aí só tem um problema na questão do cadastro imobiliário, né? Que às vezes muitas vezes dá divergência com a questão do cadastro imobiliário, os endereços. Então, Mas isso daí na etapa de viabilidade ou no módulo de licenciamento? Algumas vezes dá, não é, porque o que acontece às vezes o IPTU para o endereço, Mas daí é lá na viabilidade ainda? ali já começa a dar o problema, quando não dá ali, dá no... porque me a comprar questão do cadastro imobiliário, assim, que já está bem melhor o cadastro imobiliário do que era antes, mas ele ainda tem algumas pendências assim, que acaba dando problema. Mas isso a gente tem uma dificuldade, e principalmente com os endereços mais antigos, né? Porque... exatamente. As atualizações, tipo assim, a gente vai fazer alguma modificação em uma empresa mais antiga. É o problema depois. Porque as concessionárias de energia, de água e esgoto, elas não solicitavam, né, à prefeitura um endereço para colocar um endereço lá na água e na luz. E aí tinha muito isso. Na prefeitura o número era, sei lá, ali da Secretaria da Fazenda era o número 143, na CE era 145 e na Corsã era outro número. E ainda tem muito disso nos endereços antigos. É uma proposta que a gente está tentando melhorar, mas aí não depende só de nós, tem todo um acesso com as concessionárias, que teria que fazer toda uma mudança, né? Com os endereços novos, a gente já está encaminhando para eles, e a CE, acho que nem a Corsã nem a CE fazem nenhuma instalação nova sem o documento do município. Isso já facilita, né? Já evita esse tipo de problema. Mas ainda tem, a gente está tentando resolver, mas é um pouco mais complexo. Não é uma... O IPTU também, é um IPTU do prédio, e aí ele foi, no caso, dividiu algumas... Aí também dá problema. Mas isso não é uma particularidade de vocês, tá? Isso aí é do Estado, dessa forma. Tá todo mundo correndo aí para tentar fazer o recadastramento, numeração, enfim, organizar isso, porque é um problema. Mas o que vocês têm que levar aqui, os contadores, principalmente, é o seguinte, ó. Módulo de licenciamento, é importante que vocês falem com o empreendedor e definam com ele quem vai ser o representante. Logo após a empresa estar formalizada, acessar o site, incluir o representante. E aí eu acho que é legal, Solange, secretária, a gente já incluir, no momento de responder a viabilidade para vocês, a locacional, já incluir aquele PPT do cadastro do representante como lembrete. E aí pode mandar junto esse documento. É um arquivo que a gente bota em PDF, que tem ali como que faz para incluir o representante já na viabilidade. Aí não corre o risco de passar batido e não... Porque senão vamos mandar lá pro... Pensa que é o pessoal do interior, ele não tem acesso a e-mail, o cara não... Ele não vai acessar. E a prefeitura vai ficar lá com o processo parado, ninguém vai andar, já passou 15 dias, e aí o que aconteceu? Está faltando o empreendedor acessar. Então é importante que vocês... Essa reunião da secretaria, justamente para a gente esclarecer isso com vocês, deixar esse posicionamento que é importantíssimo, assim, bem latente hoje na memória. A gente conhece aqui, eu, né, também, que eu trabalhei no escritório, conheço, assim, que o empresário aqui, ele tem muito, deixou no escritório que resolve. Então, se a gente esperar que talvez ele receba um e-mail, que ele vai responder, ele pode ser que ele não faça. E aí passou um tempo. Passa o tempo, e aí vai ter que começar o processo todo de novo. Então, se a gente, né, se o pessoal... já perdeu a opção. E tem tudo isso, né? Então, assim, fazer o cadastrar ali o contador como responsável, representante, para fazer o processo andar, né? E aí, pessoal, é um processo novo para vocês, nesse formato, é um processo novo para a prefeitura também. Então, a gente já pede um pouquinho de compreensão, caso surja alguma dificuldade, porque é o município como um todo aprendendo, né, no processo novo. Agora, vocês levem também para casa, que eu sempre costumo dizer, é um processo sem volta, tá? O que a gente vai estar utilizando daqui para frente é processo dentro da Rede Simples.
vai trocar a prefeita, vai trocar governador, presidente, enfim, e a gente vai manter ele simples, tá, pessoal? A gente não volta mais para o processo de reunir o processinho dos bombeiros, o processinho lá da vigilância, lá do meio ambiente, não. Aqui vocês já usavam, acho, pelo sistema de vocês, né, pelo NOC, já reunir a documentação e dentro da prefeitura se distribuir isso lá. Agora vai mudar um pouquinho a situação. A prefeitura já recebe da junta comercial essa documentação inicial e lá ela já de ofício starta para vocês o que falta, tá? Documentos complementares. É essa a ideia que se tem. Aí, para vocês entenderem um pouquinho das evoluções que também vem acontecendo, para a vigilância sanitária, eles usam o Civisa. Então, esse sistema integrador aqui vai estar de forma plena integrado com o Civisa, porque a prefeitura hoje acessa o sistema integrador para ver quem se formalizou, vai para o Civisa, tramita dentro do Civisa o licenciamento, depois volta para esse aqui para finalizar a etapa. Tá? E a ideia é que a gente tenha para frente um sistema que ele só acesse o Civisa e finaliza. No ambiente a gente não tem sistema lá com eles, mas futuramente vão surgir situações também de melhoria para o processo deles também. Tá? Avisou o Silvio para ele acessar? Eu acho que ele tá aguardando já. Tá, então ele não conectou aqui. Não? Não. Alguma pergunta que vocês queiram fazer aí, pessoal? Em frente a essa ótima notícia de hoje, a gente passou para vocês. Sim. É? Sim, não é por aí. Sistema de inspeção, não. A gente até pode, futuramente, se quiser fazer um trabalho com a agricultura, trabalhar uma tabela específica e incluir também uma pasta para a agricultura. Isso é possível. Isso, é isso. Dá para Estamos se em negociar andamento. isso. E aí incluir uma pasta a mais também. Tem ali os finais que são Uma coisa importante também que a gente já percebeu semana passada, quando aconteceu um caso de alguma alteração de empresas que já existiam antes de 23 de maio, né, se vocês forem fazer alguma solicitação de alteração, que existe a possibilidade de fazer uma viabilidade de legado dentro do sistema. Isso vai fazer com que o sistema consiga classificar a empresa nos riscos. Ela resgata. Ela resgata, porque até 23 de maio nós não tínhamos isso. E aí aconteceu um caso, né, foi com a Secretaria da Saúde, que os guris perceberam que aquela empresa não tinha que cair lá na saúde. Mas caiu, por quê? Porque a viabilidade era antiga. E na época que tinha sido feita a viabilidade, não tinha classificação de risco. Então, hoje, acabou caindo. Então, não é uma obrigação, mas se vocês puderem, quando forem solicitar alguma alteração, fazer essa viabilidade de legado, é interessante porque já vai atualizar os dados dentro da junta para nós e para vocês. E aí vai deixar de cair. Porque, na verdade, dependendo da alteração, tem que fazer a viabilidade. É que algumas só não as que precisam. não precisam. Isso. Porque as que precisam fazer a viabilidade vai automaticamente ou não. Vai. As que precisam de viabilidade, sim, mas aqueles atos que não precisam de viabilidade, daí se vocês fizerem a viabilidade de legado, vai fazer a classificação. E aí facilita, porque daqui a pouco evita de cair lá na saúde ou lá no meio ambiente, e os guris, né, pessoal, pela demanda, demorar um pouco a responder uma questão que na verdade nem precisava estar lá. Mas não é obrigado, mas se vocês quiserem ajuda, facilita para vocês e para nós, né? Porque aí evita de cair alguma empresa que é risco baixo, acaba caindo lá porque não tinha classificação. Isso então é uma empresa que já existia dia 23 Isso. e ela está solicitando hoje no sistema ambiental. Por exemplo, uma Não, ela foi fazer uma alteração. Foi fazer uma alteração, né? Uma alteração de sócio. nome, por exemplo. Só, não, o nome tem viabilidade também. Alteração de endereço. De endereço. Também, né? Viabilidade. Não, endereço tem também. O que Endereço, atividade econômica. O que era aquela que não precisava? É aquele cara. Era um Uber. Era um... O que era a alteração dele? Não notei. Era um Uber que pediu alteração, na verdade não entrou com viabilidade, né? Porque não era obrigatório. E aí caiu. Tá aí, no caso da empresa que já existia e solicitou a licença ambiental agora. Aí vai tramitar. Se ela solicitou alguma alteração na junta, vai tramitar por ali. Se ela solicitou somente a licença ambiental,
Daí vai ter que ser por processo unificado nosso, tá na prefeitura. É porque só o processo não vai ter como. Até é importante que assim, a renovação de um licenciamento ou renovação do alvará sanitário, isso tramita por fora, né? Aqui é só para os empreendimentos novos, tá? Novos A ou empresa já a existia alteração. isso agora. Vai ser por método antigo. Novos ou que tem alteração na junta. É, o que tem alteração da junta. O Silvio está aqui já, pessoal. Vamos tentar. Silvio, boa tarde, tudo bem? Vamos ver se ele está aqui. Silvio, não estou te ouvindo. Tem que fechar o nosso microfone. Silvio? 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 Acho que pode estar alto o medo, né? Ah, não está nos escutando. É que não. Tu me escuta, Silvio, ou não? Silvio, tu me escuta? Será que por causa da caixa aqui não... Não escuto. Não? Ah, mas eu posso começar assim mesmo? Pode. Bom, eu acho que a ideia é que a gente apresentar um pouco sobre o Tudo Faça Empresa, né? Eu vou fazer o seguinte, enquanto eu apresento o Tudo Faça Empresa, eu vou deixar rodando aqui o vídeo que nós temos, que é nada mais do que alguém acessando o sistema e fazendo a constituição de um empreendimento. Eu vou fazer isso com duas finalidades. Uma porque o sistema ele é um sistema que, do ponto de vista do usuário, é muito de fácil acesso, né? E que não precisa de muita explicação. Então, uma apresentação do passo a passo, como é que eu entro, como é que eu respondo as perguntas, acaba sendo sempre alguma coisa muito maçante, porque é um tipo de sistema que quem tem aí um WhatsApp, quem tem uma conta no Facebook, quem tem uma conta no Instagram, consegue preencher. Talvez alguns cadastros de rede social sejam até mais complexos do que o preenchimento desse formulário. Se trata de um formulário e ao final a gente vai ter todas as informações, os registros desse empreendimento. E tudo vou deixar de fundo aqui, vou compartilhar minha tela, vou deixar rodando esse vídeo enquanto eu explico para vocês, certo? Então vocês podem olhar ali e no final questionar sobre algum tipo de campo, coisas que vocês não tenham conseguido identificar. E a outra finalidade de eu fazer isso é que vai marcar meu tempo, né? Porque esse vídeo tem exatamente 9 minutos, tá? Então, 9 minutos e 24 segundos, que é o tempo que o empreendedor leva para concluir, para ter constituir sua empresa no Tudo Faça Empresa, isso considerando o tempo do usuário, né? Então, isso vai servir para demonstrar para vocês como de fato isso é uma verdade, porque vocês vão ver que o preenchimento é bem lento, esse vídeo foi feito de uma forma bem lenta, que é para dar tempo da gente explicar ele junto, e que
ainda assim, em 9 minutos se tem a empresa constituída. Então, o tempo para a constituição da empresa, no que eu faço empresa, na verdade é o tempo do empreendedor, o tempo que se leva para digitar os dados, para ter informação. E por isso também é variável, né? Então, se eu tenho todas as informações na ponta da língua, vou fazer isso mais rápido, e por vezes eu vou ter que consultar informações para preencher. Então, é interessante já que quando for fazer o espaço empresa, já tenha na mão as informações principais, ou CNPJ não, o CPF dos sócios, né? O endereço onde eu quero me localizar, as atividades que eu quero fazer, porque esse é o tempo que você vai levar para pesquisar, para preencher esse formulário. Já aproveito para dizer aqui uma funcionalidade já do sistema, que parece singela, mas ela é de fato muito útil, que é a ideia de que eu posso parar o preenchimento desse formulário a qualquer momento. Tá? E quando eu retornar, eu vou poder retornar aquele ponto que eu parei. Então, eu posso levar mais um dia preenchendo esse formulário. Se em dado momento eu tiver uma dúvida de preenchimento, eu vou parar naquele momento e voltar no momento seguinte. Então, vou largar o vídeo aqui e vou iniciar a explicação. Tá? Então, o usuário começa aí acessando o sistema, o acesso é com o GovBR, o GovBR vocês já conhecem, é o mesmo sistema que o mesmo login que eu uso para fazer minha carteira de vacinas, para receber minha carteira de trabalho, carteira de motorista, certo? Bom, gente, o que é o Tudo Fácil Empresa? Tudo Fácil Empresa nada mais é do que o fluxo B da medicina. Né? O CGC, na resolução 61, permitiu que a gente tivesse dois fluxos, que o comercial oferecesse dois fluxos para o empreendedor. O fluxo A e o fluxo B da medicina. O fluxo A é esse fluxo que nós conhecemos, de 3 etapas, pelo viabilidade, registro, ajuda comercial, licenciamento e inscrições tributárias. 3 passos bem distintos. Eu vou passar primeiro no passo, aguardo o resultado desse passo, entro no outro e aguardo o resultado e então vou chegar ao último passo, que é o licenciamento. Todas as prefeituras do estado do Rio Grande do Sul já têm à sua disposição tanto a viabilidade quanto o licenciamento do fluxo normal. Não é todas as prefeituras. Quando nós começamos, eram 16 prefeituras que tinham licenciamento. Hoje nós estamos lá com mais de 250 prefeituras que fazem licenciamento no nosso site. E a ideia é que logo todas as façam no site. Então nós temos aí o fluxo normal, com 3 passos. O Tudo Fácil Empresa exige que se ofereça para o usuário um formulário único, como vocês estão vendo aqui na tela. Então a pessoa vai preenchendo o formulário de forma sequencial. Então não há um destaque para ele do momento em que ele está na viabilidade, do momento que ele vai para o registro da ajuda comercial e do momento que ele vai fazer os licenciamentos. E o Tudo Fácil Empresa, aqui no Rio Grande do Sul, é limitado às sociedades de baixo risco. Então, nós vamos trazer lá do fluxo normal, da parametrização que as prefeituras e os órgãos fizeram, a parte das atividades que são de baixo risco e essas que vão ser permitidas no Tudo Fácil Empresa. O empreendedor tem que ser baixo risco em todos os órgãos. Então, a gente vai pegar essas informações dos bombeiros, da vigilância sanitária, do meio ambiente estadual, do meio ambiente municipal, da vigilância sanitária municipal, né? E todos os órgãos que envolvem licenciamento nos dirão quais são os seus riscos. Nós vamos colocar isso no fluxo normal e desse todo nós vamos saber quais são os baixos riscos, são esses que vão ser objeto do Tudo Fácil Empresa. Certo? E o Tudo Fácil Empresa se limita também às sociedades limitadas e empresários, porque a sociedade limitada e empresário tem automação do seu registro na junta comercial. E serão também as atividades e endereços onde é possível a viabilidade automática. Por todo município que tem Tudo Fácil Empresa também tem habilitado a viabilidade automática. Só que a viabilidade automática ela não atende todos os empreendimentos, porque existem alguns endereços que o município decidiu não colocar ele na automação e existem algumas atividades que não podem ser automaticamente na viabilidade. Vocês viram ali que as atividades, olha, que não são de baixo risco, ficam marcadas já de vermelho. E a pessoa pode já saber ali se aquilo que ele pretende vai estar sujeito ou não ao Tudo Fácil Empresa.
Se por um acaso não tiver, ele pode se recorrer ao fluxo normal, que já vai estar funcionando na sua plenitude. Então, o licenciamento do fluxo normal vai ter 3 partes, né? Mas eu lá no licenciamento eu vou poder me relacionar com o órgão, né, que fez o seu licenciamento, responsável por saber quais são os exigências daquele empreendimento, vou saber quais são os órgãos que não classificados como baixo risco, quais que me classificaram com risco mais elevado. Então, os requisitos, se é de baixo risco e todo menor, né, está numa condição de aprovação automática da viabilidade, ou seja, no endereço e com uma atividade em que o município decidiu que eu posso me localizar ali, o sistema pode avaliar isso automaticamente. Todos os que não tiverem a possibilidade de utilizar o espaço empresa poderão fazê-lo no fluxo normal. Certo? Então, o fluxo normal ele é alternativo ao do espaço empresa. Eu vou utilizar ele sempre que eu tiver alguma condição que me impede de fazer o espaço empresa. Quando eu escolher uma atividade e for daquelas para marcar em vermelho, né? Ou quando eu tiver um endereço que a prefeitura resolveu automatizar, eu uso o fluxo normal. Ou também quando eu escolher utilizar o fluxo normal. Porque esse fluxo ele é alternativo para o empreendedor. Tá? Então, nós temos ali na tela o usuário escolhendo o endereço, né? Os dados dos sócios, né, e do administrador, que é escolher o endereço, já tem ali, então, a informação sobre o endereço de correspondência, que é uma exigência que a Receita Federal nos faz, né? Ele é pedido aqui em capital social, então as informações que foi já acostumado a prestar. Essa é uma parte interessante. Então, para o que faço empresa, eu tenho que ter a escolha automática do nome. O sistema faz uma sugestão de nomes e possibilita também que você use o CNPJ como nome da empresa. Se eu escolher essas formas de nome, a aprovação do nome é automática e eu posso continuar com a empresa. Se eu quiser utilizar um outro tipo de nome, eu poderia usar com o fluxo normal. Eu vou responder aqui então a pergunta dos órgãos de licenciamento, aqui estou respondendo as perguntas dos bombeiros, certo? Vou responder essas perguntas para que o órgão saiba classificar a atividade com baixo risco. Eu coloco aqui, então, um resumo das respostas que eu fui dar, das declarações que eu acabo dando com as escolhas dessas perguntas. Eu tenho a oportunidade de ler essas declarações e ver se elas estão corretas. Confirmo as declarações. E o órgão está, e tenho aqui todas as informações do empreendimento conforme eu escolhi, né? Todos os dados que eu fui preenchendo até então. Então, declaro que as informações estão corretas. E agora é o ponto de voto. Então, se eu vou até aqui, eu não constituo empresa. A partir daqui, eu passo para a constituição da minha empresa em si, com todos aqueles dados. Eu peço para gerar os documentos. Eu posso escolher a formatação que eu quero do documento, né? Eu vou dizer aqui qual é o local da assinatura, né? A data do balanço. E pronto. Eu tenho aqui os documentos para assinar. Veja que isso é muito semelhante ao fluxo normal, né? Quando eu estou constituindo a empresa no fluxo normal. Aqui eu estou fazendo a assinatura. Isso já modificou um pouco, né? A assinatura hoje não mais exige esse retorno por e-mail, então ele sempre é feito ou no aplicativo ou por mensagem no celular. Pronto. Está constituída a empresa. No exatos aqui 7 minutos e 57 segundos. Eu já posso enxergar aqui os documentos. Veja que os documentos são idênticos aos documentos que eu faço no fluxo normal. Então, aqui eu tenho contrato social, né, com a capa, aí embaixo a autenticação da junta comercial, né, exatamente igual ao documento que eu faço normalmente. Então, trata-se aqui de uma limitada igual a qualquer outra limitada, não é um outro tipo jurídico.
eu posso ir lá no site da Receita Federal e consultar o meu CNPJ. Aqui eu vou ter um resumo, um PDF com um resumo das minhas dispensas de licenciamento e as inscrições tributárias. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter o CNPJ, a inscrição estadual, a inscrição municipal e o relatório de todos os órgãos que me dispensaram de licenciamento. Por final, aqui na época existia o CLCB, né? Na época que esse vídeo foi feito. Hoje não temos mais CLCB, porque os bombeiros já não emitem licenciamento para atividade de baixo risco, mas os bombeiros tomaram cuidado de, em vez do CLCB, nos colocar aqui um relatório das necessidades que os empreendimentos de baixo risco precisam ter no quesito de proteção contra incêndio e pânico. Bom, gente, então foi 24 minutos, né? É uma prova que, de fato, é muito rápido constituir uma empresa, de que é muito fácil de fazer, porque tanto na explicação do passo empresa, quanto na sua elaboração, que eu coloquei na tela, nós tivemos aí perto de 10 minutos. A gente consegue... Agora fico aqui disponível para as perguntas. Tu me escuta, Silvio, ou não? Tá me ouvindo? Eu não consigo escutar. E agora, tu me escuta? Tá, beleza. Silvio, quero te agradecer a tua disponibilidade, tá? Da tua apresentação rápida aí, o Tudo Fácil ele tem essa agilidade. Eu não sei se dos contadores, vocês gostariam de fazer alguma pergunta, que eu transmito para o Silvio aqui, e aí a gente vai interagindo um pouquinho. Porque que gosto de falar é uma frustração, porque não tem muita coisa para falar. É jogo rápido, né? O Silvio, aqui com a secretária e também com a prefeita, você já vem fazendo uma tratativa. Eu não sei se tem uma ideia, secretária Simone, de quando vão estar com o Tudo Fácil já implementado. Estão na fase da construção das tabelas ainda, né? Enfim. Mas, hein, Silvio, mais ou menos quanto tempo até as tabelas estarem com vocês para implementar aqui, fazer um lançamento Tudo Fácil aqui no município? Só para também ter um posicionamento com o pessoal aqui. Ah, ok. Estou fazendo aditivo do contrato. Uma preocupação que a gente vê, às vezes, explicitamente, às vezes, veladamente, nas conversas que a gente tem, que é a relação do contador com a constituição das empresas. A relação do contador e a constituição das empresas se demonstrou em toda a história da junta comercial, da nossa relação, como algo muito importante e, obviamente, importante. E, de fato, não vai acabar, né, nem com esse, nem com outro tipo de procedimento que a gente vem a criar. Né? Então, muito provavelmente, os empreendedores continuarão demandando atividades contadoras para constituir empresa. Contudo, os contadores terão uma ferramenta a mais para oferecer no seu escritório. Certo? Porque, veja bem, por mais que tenha sido rápido o preenchimento, e eu quis mostrar um vídeo ali, e vocês devem ter olhado o vídeo, devem ter ficado prestando atenção, quais são os campos que tem. Vocês vejam, o que tem naqueles campos são as decisões que a gente toma para dentro da empresa. Como é hoje no funcional? Qual é a capital social, quem vai ser o sócio? Só que essas decisões, elas são decisões técnicas, são decisões científicas. Então, um cidadão leigo, diante de uma pergunta, qual é a capital social? Precisa entender o conceito de capital social. As atividades, precisa entender o conceito de KNAI, o que é uma classificação de atividade, precisa ter uma previsão sobre o impacto tributário disso. Né? Então, todas essas questões não estão ali resolvidas. Embora um usuário mais experiente possa se aventurar e possa fazer sua empresa com muita facilidade. Contudo, uma vez feita a empresa, ele vai precisar do contador. Então, talvez até esse fluxo de pessoas
seja, na verdade, um aumento de mercado, não uma diminuição de mercado. E a atuação do contador na constituição da empresa em si não está ameaçada. E para isso eu gosto de contar uma história. Nós fizemos a gente faz uma série de eventos, vocês já devem ter acompanhado algum deles, que são as jornadas de organização da agenda comercial. Que a gente faz em vários municípios e a gente traz assuntos correlatos, não só sobre integração. Numa dessas jornadas tinha um painelista que foi falar sobre startup. E ele, antes do painel dele, teve um painel nosso falando sobre o que faz empresa. Assim que ele terminou de falar na apresentação dele, ele veio nos procurar e disse assim: gente, eu assisti esse painel do que faz empresa e isso me esclareceu uma dúvida que estava me pegando há bastante tempo. Eu fui fazer uma constituição da empresa para minha esposa. Eu e minha esposa fomos no escritório de contabilidade constituir uma empresa. E a última experiência que eu tinha tido tinha sido há 7 anos atrás, e eu tinha levado um bom tempo até conseguir todas as despesas de licenciamento, até poder abrir minhas portas, levou meses, levou um tempinho para eu conseguir funcionar. E naquele dia que eu fui com a minha esposa, o contador foi batendo um papo comigo, foi conversando e tal, e quando chegou na hora da gente se despedir, o contador me alcançou um contato social, me alcançou um cartão CNPJ e disse: está aqui tua empresa. E aí ele ficou confuso e perguntou: tá, mas agora o que eu faço? E o contador disse: agora abre as portas e começa a trabalhar. Né? E ele não sabia o que tinha acontecido. Ele ficou pensando: pá, mas esse contador tinha uma gaveta CNPJ. Não era o contador que estava habituado a usar o do Faça Empresa. Então vejam bem, você pode fazer do seu escritório um escritório de emergência. A pessoa se senta na frente da sua mesa, diz que pretende uma empresa, você vai conversando com ele, vendo as expectativas, o que ele quer, o que ele não quer. Se for uma empresa de baixo risco, né, se for empresário, se for limitada, ali na hora você vai preencher um formulário, você vai dar para a pessoa assinar com o GovBR, que todo mundo tem, né, e a pessoa já vai sair com o CNPJ. Então, estamos agregando uma funcionalidade aos escritórios de contabilidade. Né? Nunca será uma ameaça aos escritórios de contabilidade. Outra coisa, muitos escritórios, muitos contadores, muitos profissionais, advogados, enfim, se manifestam às vezes dizendo assim: não, gente, eu preciso estudar mais um pouco. O Faça Empresa começou no município e ele não saiu usando assim, porque não, cara, eu preciso entender um pouco mais o que é isso. Por que estão dizendo isso? Porque às vezes, na correria do nosso trabalho, a gente vê essas notícias e às vezes dá a impressão que se trata de um outro tipo societário, né? Ou um tipo societário com alguma implicação diferente. Vocês devem ter visto no vídeo ali, a gente fez questão de colocar o contrato social. Vocês viram, a capinha é a mesma empresa do fluxo normal. Então não tem que estudar o que faz empresa do ponto de vista societário. Não é uma norma limitada, não é um novo empresário. É exatamente o mesmo que você faz no fluxo normal. Então não necessita uma capacitação específica para isso. Então esse treinamento, essas coisas que a gente faz por público externo, de tudo faz empresa, é unicamente para desmistificar, para dizer: não, gente, é tudo igual a coisa. Pensem que é uma novidade em termos de societário, não. Então é o mesmo tipo de empresa com uma facilidade para se constituir e com a possibilidade de eu fazer tudo no meu escritório, oferecer para o meu cliente mais um serviço. Não, Silvio. Alguma dúvida, pessoal? Não. Tudo certo? Silvio, eu acho que era isso, tá? A tua apresentação já trouxe aqui a informação desse novo momento que o município vai ter. Hoje a gente conversou um pouquinho, Silvio, com eles com relação ao módulo de licenciamento, então a prefeitura está já utilizando e aí a gente considerou importante replicar essa informação também para os contadores, para não essa informação de repente não ficar lá de domínio do administrador ou do sócio administrador, né, e eles aguardando alguma situação, então os contadores também conduzirem isso. A secretária está aqui do meu lado, fez também a frente aí com relação a esse processo, nos auxiliou nesse momento, está conduzindo, né, com total interesse esse processo aí de Tudo Fácil. Então acho que São José do Norte vai estar logo aí com 100% das iniciativas, já tem a própria Lei da Liberdade Econômica também com decreto e com a lei publicada. Isso era legal compartilhar também com os contadores, secretária, essa lei, se vocês não conhecem ainda, né, a secretária bem pode mandar o link da lei. E logo está tudo fácil. Eu acho que vai ser um baita ganho para o município, né? Com certeza essa efetividade na formalização, essa adequação, essa melhoria do ambiente
dos pequenos negócios, dos grandes negócios aqui da cidade vai melhorar. E viabilidade automática vão fazer com que a viabilidade se torne automática no fluxo normal e permitirão que eu faça ver. Então, para você ter uma ideia rapidamente, sim, é mais técnico isso, mais voltado para o pessoal do município, mas o município nos dá os endereços em que ele julga que a viabilidade possa ser aprovada sem análise humana e nos dá uma série de atividades que podem ser aprovadas. Essas atividades não são necessariamente atividades de baixo risco, porque às vezes existe uma atividade que mesmo de alto risco pode se instalar em qualquer lugar, né? E existem atividades que são de baixo risco, mas não pode se instalar em determinado ponto. Né? Às vezes, por exemplo, um plug. Né? Plug é baixo risco na maioria dos municípios, mas ele não pode se instalar talvez numa área residencial, ou do lado do hospital, enfim. Mas já uma atividade como clínica médica, que é alto risco na vigilância sanitária, é possível que o município queira deixar que a clínica médica exista em qualquer lugar, porque é bom ter médico em todo lugar, certo? Então, esse critério não diz respeito a risco necessariamente, mas sim se a atividade pode ser liberada automaticamente ou não. Então, o município está trabalhando ainda nisso. Não é um trabalho fácil, né, secretário? Então, a gente faz uma pressão aqui para ser rápido, mas sabemos que é um trabalho que exige muito trabalho da ponta e sabe que não é um trabalho fácil. Os cadastros municipais não é um município ou outro, todos os cadastros municipais precisam sempre ser trabalhados e melhorados, e é uma dificuldade fazer. Então, a gente estima que trabalhar nessa tabela, que não permitiu a questão de tempo, né? A gente estima que trabalhar nessa tabela possa levar 15 dias, dependendo da situação em que essas tabelas foram colocadas. Nós temos aqui a questão da automação da inscrição, porque tudo faz empresa precisa que a inscrição municipal seja desenvolvida automaticamente, então eles precisam de desenvolvimento de sistema, né? Então isso precisa ser negociado com a prefeitura, as questões contratuais entre a empresa e a que está desenvolvendo, se tem essa capacidade de fazer esse trabalho. E entre nós e a empresa, para que essa integração dos sistemas funcione. E nós precisamos também aqui, nós tivemos uma resposta ainda sobre a questão das taxas, porque esqueci de falar, né? O Tudo Faço Empresa é completamente gratuito. A Junta Comercial abriu mão das suas taxas, os outros órgãos todos não têm taxa. Isso não é à toa, porque a própria Lei da Liberdade Econômica diz que as atividades são de baixo risco, e o Tudo Faço Empresa só diz respeito à atividade de baixo risco, que essas atividades não terão empecilho nenhum para começar a funcionar, você já pode começar a funcionar imediatamente, então não pode haver uma taxa, porque uma taxa seria uma barreira para iniciar o funcionamento. Então as taxas podem existir, mas não na constituição da empresa, ela deve existir no decorrer, então muitas vezes o município permanece com aquelas taxas, com taxas de fiscalização, e as taxas que são de emissão de alvará, quando existem, elas precisam ser retiradas, isso envolve no cálculo de impacto financeiro, e em compensação essas taxas, então às vezes é um processo legislativo, muitas vezes, então isso leva um tempo também para ser elaborado. Mas pode-se dizer, Lucas, que estamos aí em São José do Norte, muito próximo do lançamento, estou ansioso para ir fazer aí pessoalmente o lançamento